Ivanov, ao vivo com Jean-Luc Ayon, 28 de dezembro de 2021. Bem, queridos amigos, estou extremamente feliz em vê-los novamente. Vocês sabem que eu não tinha o costume de vir muitas vezes me expressar durante esse período que vocês nomeiam, que nomeamos com vocês para um momento de festa de Natal, por falta de algo melhor. Mas, desta vez, pediram-me para voltar a estar entre vocês porque, por um lado, faz muito tempo que me ouviram pela última vez e que, por outro lado, vocês realmente entraram agora nas últimas revelações relativas a cada um de vocês individualmente, ou seja, não é mais um confronto, mas uma espécie de sintonia entre o que você é na verdade e o que você acreditou ser até agora. Claro, muitos de vocês, posso dizer, transcenderam uma série de coisas por muitos anos já. Mas vocês também percebem, como já tínhamos dito, uns e outros, já por 2 ou 3 anos, que todos os processos dessa cena de teatro, por assim dizer, e de criação iam revelar-se cada vez mais para vocês. Coisas, como para dizer o mínimo, difícil de coletar e digerir. Eis aí. Então, eu vim também porque o período é propício às explicações, propício, eu diria, aos acompanhamentos finais daquilo que todos nós, coletivamente, estamos passando. Então, antes de mais nada, gostaria de começar por lhes apresentar e dar todo o meu amor e todas as minhas bênçãos antes de começar, não esta troca de hoje, mas sim o que tenho a dizer a vocês para acompanhar, de alguma forma, o que já está aí para onde quer que olhem. Por isso, antes de mais nada, colocamos cada um de nós no silêncio do coração, no acolhimento mútuo para que todos estejamos na melhor posição possível para acolher o que tenho a lhes dizer em nome da Confederação, em nome dos Melquisedeques e em nome da criação, se assim posso dizer, em sua totalidade. Silêncio. Então, fiel ao meu hábito, vou dar-lhes um certo número de elementos, mas esses elementos são também uma observação que, claro, cada um de vocês que quer abrir os olhos, abrir o cérebro, abrir a mente e abrir o coração, comece a discernir precisamente o que está acontecendo. É claro que não estou aqui para entrar nos detalhes do que você vem experimentando há quase 2 anos, mas sim para lhe assegurar que, mais uma vez, quanto mais vocês experimentarem, seja como indivíduos ou dentro de grupos familiares ou grupos sociais, grupos de países, por exemplo, não importa quão grandes ou pequenos sejam. Todos vocês sem exceção, são como nós no momento em que devemos efetivamente desempenhar este papel de aquiescência a estes horrores que são aparentes e que de alguma forma se projetam, se me permitem dizê-lo, no desenrolar de suas vidas, quaisquer que tenham sido até agora. É hoje que vocês devem reconhecer e ao mesmo tempo, de fato, que não há nada que vocês possam fazer a respeito, mas que o que está acontecendo, seja dentro de vocês ou fora de vocês, em seu grupo, em seu país e em qualquer particularismo ou comunidade vocês fazem parte, está lá apenas pela inteligência da luz como sempre. E existe apenas as aparências para devolver vocês ao seu estado inicial, isto é, para fazer vocês se lembrarem além de todos os obstáculos, além de tudo que pode hoje parecer para vocês louco, parecer tolo, aparecer para vocês inimaginável, para lhe mostrar que isso é apenas parte de algo, como diria nosso querido Bedin, temporário, que passa, que é efêmero e que só pode durar um momento e quanto tempo você gasta nisso em sua consciência e em seu personagem, por assim dizer. E todos vocês têm a capacidade de perceber que assim que fizerem esse famoso silêncio,
não por buscar enviar amor ou receber amor e nem mesmo fazer ressonância ágape, mas realmente se sua aquiescência e se sua aceitação for total, eu diria, genuíno e sincero, logo atrás como sempre lhes dissemos, está a grande paz, há o grande silêncio e a memória daquilo que é e do que vocês sempre foram, qualquer que seja a aparência das formas, qualquer que seja a aparência dos mundos e, sobretudo, através, diria eu, e graças a todas essas dificuldades que cada um de vocês pode encontrar em qualquer setor de sua vida. De fato, você está entrando em uma espécie de grande convulsão, uma grande turbulência e não apenas da Terra. E eu estou falando hoje, não é por acaso, é precisamente para prepará-lo para esses dias e estas 4 a 5 semanas que vão acontecer e que estão à sua frente e que os esperam, eu diria, de braços abertos. E nunca se esqueçam que não importa como vocês se sintam no momento, por mais doloroso ou difícil que seja em qualquer nível de sua vida, de sua consciência, seja com um marido, seja com um filho, seja com a empresa, com um chefe ou com seu amigo, não importa. Tudo existe para um único propósito, na verdade para empurrá-lo para seus últimos limites, eu diria. Eles não são mais resistências ou oposições à luz. Eu diria que nem é mais o papel, como dissemos há alguns anos, dos hábitos. É mais, eu diria desta vez, o hábito de estar em uma consciência e, portanto, em uma forma. Mas lembre-se, como o Bidi disse e como explicamos uns e outros, e como vocês experimentaram, que vocês são anteriores a toda forma. E é suficiente se lembrar de tudo isso com sinceridade, mesmo que vocês não tenham nenhum, e precisamente, nenhum conhecimento para que o conhecimento de quem vocês são chegue. Insisto neste elemento porque cada um de vocês, tanto nos aspectos interiores da sua vida como nos exteriores do palco do teatro, se encontrará empurrado nos seus últimos limites. Não é um teste, não é um desafio, mas são as resoluções finais da luz que literalmente vêm no nível da sociedade, no nível das egrégoras finais no lugar ligadas, por exemplo, às raças, ligadas às funções dos corpos e dos sexos, por exemplo, mas também ligados a todas as interações sociais, serão abalados como nunca antes. É o mesmo, claro, você pode imaginar, para o céu e para a terra. Vocês estão em fases que foram escritas em Apocalipse, há muito tempo e que correspondem às estrelas que rolam no céu e mesmo aos movimentos dos oceanos da terra, do ar, enfim, dos 4 cavaleiros, dos 4 Oyot HaKodesh, de quem falei há muitos anos. Isso tudo é um espetáculo. Lembre-se de que vocês são apenas um observador, e que nós lhe demos elementos durante muitos anos para fazer vocês encontrarem, se assim posso dizer, o observador que está sempre presente e sempre subjacente por quaisquer manifestações. As manifestações que acontecerão nas próximas horas, dias e semanas só existem para desestabilizar os hábitos de consciência em lhes fazerem acreditar, para lhes fazer acreditar que estão limitados por um corpo. Quer este seja o corpo físico, o corpo etérico, o corpo do ser, vocês descobrirão para aqueles que ainda não o descobriram, que vocês são muito mais do que uma forma escrita em qualquer espaço-tempo de qualquer dimensão que seja. É realmente se lembrar que vocês não são apenas a luz, não apenas filhos da luz, mas acima de tudo, seus criadores da luz e, portanto, bem anteriores, por assim dizer, à luz. É uma bem-aventurança absoluta que foi explicada e experimentada por muitos irmãos e irmãs, e nós a nomeamos para lembrá-lo, muitos anos atrás, de uma abordagem que era a espécie da teofânia, se assim posso dizer, e que permitiu a vocês entrarem nessas ressonâncias sutis da relação ágape e da ressonância ágape que está além de qualquer relação.
Você descobriu e experimentou o ágape, as manifestações vibratórias do duplo toro do coração e talvez os diferentes circuitos envolvidos no início da lembrança de sua eternidade ao nível do coração, no centro do duplo toro. Vocês viram tudo. Vocês manifestaram as ressonâncias ágape dos estados ágape no palco do teatro. Mas vocês certamente veem a cada dia, e nós vemos isso mais e mais, que o único espaço definitivo de resolução foi nomeado e também experimentado como o grande silêncio. Porque o grande silêncio também é uma forma de aceitação. Ou seja, não aceite mais seus pensamentos, não para rejeitá-los, mas para ver que seus pensamentos não estão vindo de vocês. Que esses pensamentos, também, são apenas secreções ligadas à instantaneidade do que é percebido em comparação com todas as memórias engraxadas nos processos de memória do corpo astral e, portanto, emoções, mas também comportamentos mentais, se posso dizer, relacionados ao social, moral, convenções emocionais, sexuais, relacionais, em todos os níveis, onde quer que você olhe para eles. Resumindo, tudo isso está sendo impactado e alguns de vocês já estão bastante afetados. Isso não significa que vocês perderam o estado agapicil viveu, que vocês não estão caindo em vibração. Mas que vocês estão simplesmente no processo de se estabelecerem dentro de si mesmos, fazendo, se me permitem dizer, o último luto dos hábitos da história e dos hábitos de tomar forma ligados à consciência e à utilização do tempo e do espaço. Para isso, é claro, vocês já sabem, mas é algo que é bom reiterar para muitos de vocês hoje porque nos dias e semanas vindouros, e aqui estou eu falando em termos terrestres, vocês têm todas as possibilidades, individualmente, na base mais global e coletiva, de experimentar algum tipo de mudanças internas, que podem efetivamente desestabilizar vocês em algum lugar e fazer vocês talvez entrar em uma forma, sim, de desestabilização ou sensação de perda de equilíbrio. Lembre-se de que, neste ponto, vocês não têm nada a julgar, não têm nada a entender. Você só tem que acenar com a cabeça, dizer sim e deixar ser o que é que talvez lhes incomode, que lhes machucam. Não significa negar uma dor ou se afastar de um problema. Significa literalmente, como lhe dissemos na ocasião, digerir, absorver e permitir ser transmutado pelo que você é e que talvez ainda não saiba por completo, mas que se revelará desta forma. De qualquer forma, vocês compreenderão muito rapidamente que não tem mais saída. Qualquer setor de sua vida, qualquer setor de sua compreensão, qualquer intensidade e força de vontade que vocês coloquem em querer resolver um problema coletivo ou pessoal, porque é do mesma ordem, será experimentada com dificuldade se resistires com sofrimento, com dor, com toda a agitação que alguns de vocês podem estar sentindo independentemente dos, eu diria, elementos perversos desta cena final de teatro. E vocês sabem que nomearam ali de coco. E independentemente disso, vocês podem sentir uma pressão tremenda em sua cabeça, ouvidos, coração ou vocês podem ter mudanças de humor, de momento a momento, o que às vezes pode ser confuso para quem a tem. Mas é nesses momentos em que vocês estão precisamente e onde serão cada vez mais empurrados e abalados que vocês viverão e encontrarão este centro imutável que sempre foi. E se há algo que vocês devem lembrar no que tenho a dizer-lhe hoje, é acima de tudo, o que quer que vocês tenham que passar, o que quer que estejam passando e especialmente se vocês não estão vivendo este estado natural ágape, lembrem-se que vocês não podem procurar este estado natural. Ele vem até vocês. E que as circunstâncias que se apresentam coletivamente como individualmente para todos os irmãos e irmãs encarnados na Terra têm exatamente o mesmo objetivo: abalar os alicerces da ilusão e certificar o real que vocês são por seu próprio reconhecimento do que vocês são e de quem vocês são.
Isso será feito ainda mais fácil e prontamente mesmo para aqueles que hoje estão em grande sofrimento, em grande perda, em grande questionamento, porque sozinhos e cada um em seu canto, ou mesmo não falando sobre isso, vocês entenderão que não pode haver outra solução no que lhes é apresentado, para ser vivido aqui na encarnação. Mas também, eu lembro a vocês, no resto do cosmos, no resto das criações, é para fazer vocês terem a lembrança do real, a lembrança do imutável desta verdade indizível que vocês são e na qual não se pode acreditar, que não pode ser conhecido senão por ser vivido diretamente através da forma em que somos uns e outros, hoje neste acontecimento único da história e, eu diria, do aparente desdobramento do tempo da criação onde o instante inicial, a primeira luz, é exatamente o mesmo tempo que o instante final, que também é luz. E que entre os dois, tudo isso foi congelado e que todas as possibilidades foram exploradas pelo instrumento da consciência que se conduziu ao seu próprio autoconfinamento e autolimitação, a fim de compreender e lembrar-vos do juramento e a promessa do que vocês são, que sempre terá precedência sobre as aparências de quaisquer manifestações dimensionais que sejam. Este evento deveria ser sincrônico, seja o que for que vocês pensem e seja o que for que pensemos dele, nós também em outras dimensões. Quer estejamos encarnados neste mundo ou em qualquer outro, quer nunca tenhamos tomado um corpo de carbono ou tenhamos permanecido limitados nas esferas etéreas, tudo isso é apenas a multiplicidade e infinitude da consciência, mas que ainda é apenas uma consciência aí que está, eu lembro a vocês, diretamente ligada a essa noção do mundo do que foi resolvido alguns anos atrás, no que diz respeito à anomalia primária. Hoje, o que falta viver é, diria eu, a travessia, não do deserto mas a travessia da verdade, porque a verdade não é um deserto contrário às aparências. A verdade é uma superabundância de paz, uma superabundância de silêncio. É uma felicidade que contém o todo e como uns a outros. Nós lhes dissemos, vocês nunca podem se enganar quando se encontram. Pela simples razão de que vocês só podem se reconhecer a si mesmos. Naquele momento, e de certa forma, eu diria talvez, mais rápido que os irmãos e irmãs que experimentaram, por exemplo, o fogo do Sagrado Coração ou a ascensão da onda da vida ou as teofanias ou as ressonâncias espaciais interdimensionais do Agape. Se quiserem, tudo foi apenas manifestação e de certa forma, eu diria, o preâmbulo ou a antecâmara do real, ou seja, o que vocês são e o que todos nós somos na verdade. Então, sim, claro, existem de fato, e nós vemos isso como vocês veem nesta Terra, movimentos que ocorrem em todos os níveis. Vocês podem ver que nessa cena de teatro que se pode qualificar, e acho que qualificá-la como algo absurdo, assustador, inútil e que não tem sentido. Mas é justamente nesta ausência de sentido e neste caos que está surgindo, que se aproxima e que não tem saída, que a verdade é encontrada. E é isso, estou falando especialmente para aqueles de vocês que ainda não estabilizaram este grande silêncio do Absoluto e do Parabrahman e Agape. É aqui que você vê que você não é nada do que está acontecendo. Você é um ator, mas todos são os atores. Você é o espectador, mas todos são os espectadores. Você é o teatro, mas você é todos os teatros para perceber que, em última análise, para cada um de nós, tudo o que está acontecendo não é verdadeiro e não é real. E que não há mais lugar na verdade para nenhum karma, para qualquer forma, mesmo para o corpo da eternidade ou para qualquer dimensão. Na verdade, é um momento difícil de conceber. Então, é claro, na dinâmica que evocamos durante as bodas celestiais e anos depois, demos a vocês um certo plano do desenrolar do cenário, entre aspas, do fim. E este cenário, já há muito tempo já tínhamos dito a vocês,
que quanto mais o tempo passava, mais era uma chance inesperada de fazer com que cada vez mais irmãos e irmãs acordassem e se revelassem a sua própria luz da eternidade, de forma a garantir que o desvelamento completo da verdade e da luz total da bem-aventurança, do paraíso branco aconteça sem sofrimento e sem possibilidade de se fazer sofrer em relação ao que se é. E, claro, ainda pode ser difícil para alguns de vocês aceitar que isso poderia ter sido evitado, que poderia ter sido necessário seguir outro caminho antes. Mas tudo isso são apenas pressupostos da pseudo-liberdade do espírito. Você sabe que a luz é muito anterior ao espírito e que você é muito anterior ao espírito. E isso não sofre nenhuma discussão, nenhuma argumentação ou contra-argumentação pode resistir ao real. O real é. A verdade é. E é para isso que vamos, que vocês vão e que vai viver toda a Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. Não se trata, como eu sempre disse, de dar uma data, um dia, uma hora. Mas simplesmente, repito, entre este período de Natal e o período, eu diria, que vai até o final de janeiro, muitas coisas serão diferentes em vocês. Não quero dizer que o evento acontecerá, já que ninguém pode dar a data. Os únicos pontos de referência que lhe demos, há muito tempo no desdobramento, ainda são válidos, é claro. Mas haverá uma espécie de precipitação e quanto mais esticado for o elástico, mais rápido ele voltará à sua posição inicial. E claro que vocês entenderam, vocês estão no ponto de tensão máxima do elástico e que seria mesmo necessário, eu diria, enfiar a cabeça no buraco para não ver o que está acontecendo no palco deste mundo, é claro. Não haverá, e quase todos vocês sabem disso, um possível retrocesso de nada. O que está morto está morto. O que já passou ou o que está acontecendo nunca será novamente. Isso significa que você está caminhando para a finalidade do plano fantoche? Eu te respondo, com certeza sim. Mas que é precisamente este plano de finalidade dos fantoches, por assim dizer, que revela a verdade absoluta do silêncio, a verdade absoluta do real e da verdade que somos. Ele obviamente participa do plano mesmo que ainda não vejamos tudo de acordo com nossa esfera dimensional, se assim posso dizer, a real utilidade ou, se posso dizer, o porquê ou o como da coisa. Mas mesmo essas explicações que existem não farão mais sentido para nenhum de nós. Porque são coisas que vão aparecer real e muito concretamente como absolutamente secundárias e depois, numa segunda etapa, rapidamente depois, absolutamente fúteis e absolutamente inúteis. Assim, seja qual for o seu estado de ânimo, ainda hoje, sejam quais forem as suas possíveis oscilações entre os momentos de ágape e os momentos de aborrecimento em relação a este mundo, todos vocês percebem que quanto mais calam, ou seja, não procuram meditar, não buscarem entender o que está acontecendo, não buscarem entrar em contato com algo que vocês poderiam nomear a alma, o espírito, uma entidade ou um povo da natureza, mas para permanecer neste grande silêncio, silencioso de qualquer intenção, de qualquer desejo de se elevar em vibração, de qualquer desejo de visão, então, como já foi dito, você necessariamente se coloca na perspectiva, eu diria, da aceitação do que é. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você verá uma espécie de semelhança, se assim posso dizer, entre os eventos coletivos do mundo, seja no nível dos elementos, bem como da sociedade, serão exatamente sobreposto ao que está acontecendo dentro de vocês, seja no nível do humor, seja no nível da dor ou desordem que vocês têm em seu corpo ou em sua cabeça, em qualquer nível psicológico, no nível mental, se preferir.
Vocês verão de fato uma forma de semelhança ou ressonância entre o que vocês vivenciam externamente, seja em sua família, na sociedade, em seu ambiente profissional, amigável ou outro, e o que se passa dentro de sua psique, de suas emoções, mas também de seu corpo. Portanto, não se assuste com isso, porque bastará ver esse tipo de analogia perturbadora entre uma turbulência externa e uma manifestação interna que o aproximará da verdade, porque na verdade não há nem dentro nem fora. Vocês são tanto tudo que está fora na aparência e no sonho, quanto tudo que está dentro na privacidade do que vocês percebem ou do que vocês vivenciam. E é aqui que a paz, se assim posso dizer, do grande silêncio se desdobra e se instala em você sem nenhum esforço de sua parte, porque de qualquer maneira, se houver um esforço, a paz se retira. E isso vocês vão experimentar em inúmeras circunstâncias, eu diria, no curso de seu dia normal. Eu diria que, no decorrer do seu dia normal, por exemplo, vocês descobrirão que bateu a cabeça 3, 4 vezes no mesmo lugar durante o dia. Vocês descobrirão que procuraram o mesmo objeto 10 vezes durante o dia. Isso vai soar ridículo para você. E então você vai observar ao mesmo tempo algo que também parece da mesma natureza por fora, e elementos repetitivos, por exemplo, quando a repetição. Ou você vai entrar em um protesto. Eu estava falando sobre dor de cabeça, mas imagine um programa de TV que vai te dizer que é normal ter dor de cabeça agora. Vocês verem. Ou quanto ao zumbido nos ouvidos, será dito vocês têm a impressão de estarem com dor de ouvido, de ouvir assobios muito altos nos ouvidos. Você sabe que é chamado de canção da alma ou canção do espírito, ou nada. E ao mesmo tempo, vocês ouviram a mesma coisa no rádio ou na TV, ou um irmão ou irmã irá reclamar ao mesmo tempo. Esses são fenômenos de coincidência que não são coincidências. Alguns de vocês já o tiveram, por exemplo, por meio de ensaios, por exemplo, horas no espelho. Bem, serão exatamente as mesmas coisas que vão acontecer em sua percepção, em sua consciência, mas também por dentro e por fora. E é esta espécie de ressonância, de coincidência, de manifestação, que também aí, num dado momento, conduzirá a, eu diria, uma forma não de estupor ou de espanto, mas de silêncio, de hesitação, onde lhes parecerão ver analogias em toda parte, ou ao contrário, descobrir que as coisas são um pouco, como vocês diriam, como um bug na matriz, com distorções de tempo, distorções de consciência, eventos como acabo de dizer de natureza semelhante dentro de vocês como fora de vocês. Todos esses são pretextos, ocasiões e circunstâncias para se encontrar no silêncio da verdade. Também tome tempo. Eu lhe disse há alguns anos atrás, eu lhe disse para ir à natureza. Claro, a natureza ainda é extremamente importante hoje. Aqueles de vocês que têm a sorte de ter sido colocados no cenário na natureza, nas florestas, perto da água, especialmente lagos, nas montanhas, fora das cidades, é claro, neste cenário, hoje é muito mais fácil viver e experimentar a verdade do que se você está, por exemplo, em cidades. Mas, se você está em cidades, é porque, também, tinha que ser assim para você. E que também existe um processo de aquiescência e aceitação que deve ser trazido à luz. É assim que você vai entender que tudo o que está acontecendo agora, mas com extrema acuidade, está exatamente no único lugar onde poderia estar e não em outro lugar. Faz parte do processo de aceitação. É parte do processo de sublimação e alquimia de luz e verdade dentro deste sonho de sombra e luz que chamamos de criação tridimensional. Tudo isso está acontecendo. Eu sei que muitos de vocês já estão experimentando isso em outro lugar. E muitos de vocês experimentaram durante este ano um ataque, eu diria, importante, de seu corpo ou de sua psique, de sua mente, de seu estado psicológico.
Por mais doloroso que tenha sido o sofrimento, hoje você nem mesmo precisa pensar em passar. Mas lembre-se de que o entendimento, a dissolução dessas camadas, geralmente na forma e em algum lugar ainda algumas lembranças, desaparecerão por si mesmas, no momento em que você se relaxarem diante da dor, diante de uma situação. E não quero dizer com isso que você não deva resolver uma situação, por exemplo, família, ou uma doença que você tem. Estou simplesmente dizendo que é melhor antes da solução ou do remédio, colocar-se em uma postura interior de aquiescência, isto é, daquele que será o observador de si mesmo, o observador do que dói, não procura uma solução mas sim, e desta vez literalmente, mergulhar no seio da resistência, do sofrimento ou do desconforto, para deixar o que quer emergir sem ter, se quiseres, a intenção de não lidar com o que causa dor. Mas no segundo caso, e tudo o que vai acontecer no decorrer de nossas vidas, quer estejamos em nossa embarcação Melquisedeque, quer você esteja no meio da natureza ou no meio de uma cidade, não faz diferença. É a mesma química que ocorre. É a alquimia, eu diria, entre e o confronto em algum lugar, entre a vida íntima interna e a vida externa efêmera, e isso em todos os seus componentes, tanto externos quanto internos. E é através do que está sendo jogado e do que já foi jogado durante um mês de dezembro, mas hoje como uma intensidade muito maior e cada dia muito mais importante que os levará, se você quiser, a experimentar, em algum lugar, o mecanismo que havíamos discutido e que alguns de vocês experimentaram em certos momentos do desdobramento da supraconsciência, que foi o mecanismo da êxtase. Este é um momento em que, aqui, não estou falando da êxtase de 3 dias, mas dos tipos de êxtase interior que ocorrem, porque, a partir do momento em que você não resiste mais a qualquer situação, a partir do momento em que faz o trabalho de aquiescência e a aceitação sem buscar outra coisa senão essa aquiescência e essa aceitação, então vocês testemunharão em si mesmos essa dissolução dos conflitos que são, eu diria, conflitos do hábito da forma, ou seja, da própria consciência, e que te fará descobrir que você não é essa consciência que entende, quem agarra e que se manifesta, mas que você realmente é superior, anterior e posterior ao que se chamou consciência e supraconsciência. Não haverá mais necessidade de subdividir o que você está passando em um elemento subconsciente, inconsciente, consciente, infraconsciente ou supraconsciente. Você estará no estado de permanência inalienável onde a paz prevalece sobre todo o resto, onde as memórias de quem você é, que não precisa de vibração, que não precisa de manifestação, será cada vez mais extensa em você, virá, como o paraíso branco fará, para dissolver totalmente tudo que é memorial e tudo que é forma, mas também tudo que está ligado de uma maneira à consciência. E não estou falando de êxtase coletivo aqui. Estou falando aqui sobre os eventos que você vai experimentar individualmente, cada um em sua esfera de consciência, que não são simplesmente relocações de consciência ou simplesmente um estado de samadhi, mas muito mais relacionados ao desaparecimento e dissolução da consciência, e não apenas sua realocação ou acesso ao supramental. É o acesso àquilo que está além de qualquer definição de mente ou consciência. Esses são momentos de silêncio interior. São momentos que você já deve ter vivenciado e surpreendido dentro de si. Você está fazendo algo, como quando acorda de manhã e, de repente, não sabe o que está fazendo. Isso já havia sido explicado há alguns anos no processo de deslocalização da consciência. Por exemplo, você estava dirigindo em uma estrada conhecida e, de repente, não sabia quem estava dirigindo e em que estrada o país estava. Isso o fará agora em processos em que já não está apenas ao volante, isto é, numa certa forma de automatismo, mas também numa discussão voluntária em que não há lugar, a priori, para os automatismos.
Você simplesmente descobrirá que tudo para, não há mais palavras, não há ninguém. Existe apenas silêncio e paz. A princípio pode ser um pouco, eu diria, confuso e desnorteante, mas logo você vai perceber isso, e muito em breve, uma vez que você entenda de uma forma que seja íntima e que não passe pelo cérebro ou alguma explicação que seja isso, que este é o inefável. Assim, o inefável ocupará cada vez mais espaço, tanto no seu corpo como nas suas emoções e, diria mesmo, na sua mente, portanto, nos seus pensamentos. Você experimentará, nesse ponto, uma certa forma de inutilidade em defender qualquer ponto de vista. É inútil até expressar qualquer ponto de vista, não por derrotismo, não por estupor, diria eu, mas muito mais como um estado de lucidez onde nada a provar a ninguém ou a ninguém. Nada, onde cada situação é suficiente por si só e sendo completo em si mesmo seja o que for, eu diria, o absurdo e seja o que for o caos. Sempre dissemos que haveria medo ou amor e que, dissemos, quanto mais o caos crescesse, mais haveria a alegria dentro de você, claro, não por fora, pelo contrário. E agora posso dizer que será cada vez mais silêncio. Quanto mais os eventos que atingirão o coletivo conforme suas vidas individuais forem fortes, mais eles os surpreenderão, mais eles os instalarão, seja o que for que vocês digam, neste silêncio e nesta evidência. E é acima de tudo isso que vim a apresentar a vocês por meio desses 2 pontos. E logo haverá outro, um terceiro ponto, é que tudo o que vai ser dado a vocês para passar, para viver, para experimentar, sejam quais forem os discursos, sejam quais forem as imagens, seja qual for a intensidade dos choques que estão em curso, é graças a esses choques pessoais, individuais, coletivos, sociais e familiares que vocês finalmente descobrem a verdadeira paz. E essa paz não pode estar em qualquer manifestação ou em qualquer expressão ou demonstração de nada. A paz e o grande silêncio estão, portanto, paradoxalmente, na agitação deste mundo, no processo de vencer em cada um de nós qualquer que seja nossa esfera de manifestação. Claro, esse ainda não é o caso da grande maioria dos irmãos. Estou falando sobre almas humanas aqui. Não estou falando de portais orgânicos, é claro. Mas mesmo entre esses irmãos e irmãs de alma humana, você descobre que alguns ainda estão dormindo. Não se preocupe. Eu diria que quanto mais você dorme hoje numa espécie de inconsciência do que está acontecendo ao seu redor, você vê tudo isso em suas famílias, talvez com seu marido, com seus amigos, você o vê todos os dias assim que encontra algumas pessoas, assim que interage. Bem, tudo isso o deixará em uma espécie de impassibilidade, porque você saberá que a melhor resposta, vivendo a tudo o que está acontecendo, ou seja, no seu corpo, no seu psiquismo, nas suas angústias, nas suas dificuldades como nas suas alegrias, são ampliadas e cruzadas com grande facilidade no silêncio, quaisquer que sejam os ressentimentos. Aqui não é uma questão de dizer, e você pode conhecer esta frase, tudo que não é expresso, imprime-se e manifesta. Hoje eu diria, tudo que não foi digerido, tudo que não passou, está ali apenas para ser examinado. Ou seja, você deve vir a assimilar, enquanto vive, que a resistência ou o hábito ou a dor que se manifesta é apenas um trampolim, se assim posso dizer, que permitirá que você descubra quem você é assim que você aceitar. Isso será válido em todas as áreas de sua vida e, eu diria, individual, mas também em todos os níveis da sociedade. Dissemos a vocês, terceiro ponto, a mentira planetária. Era verão, há mais de 2 anos e meio. Nós falamos sobre a mentira planetária e a mentira cósmica.
A mentira planetária, você vê desde aquela época. Você tem, mesmo que não queira vê-los, você é obrigado a ver, eu diria, a grande manipulação que está em curso, que é obviamente o oposto da liberdade, o oposto da vida e, claro, o oposto do amor, ou seja, a manifestação e a encarnação do medo através da besta, é claro. Portanto, esta besta, você a vê em todos os lugares agora, e esta nova religião, por assim dizer, daqueles que estão com medo. O amor não conhece o medo. É por isso que durante anos dissemos, medo ou amor, e depois, sofrimento ou amor. E hoje no que se desdobra na consciência coletiva como na encarnação individual, a consciência humana, é isso, o sofrimento ou o amor. Mas mesmo o sofrimento é apenas uma forma de amor que revela o amor. É aí que você tem que estar e é aí que você se encontra. E assim, nesta mentira planetária, obviamente também diz respeito à mentira da história, mas ainda não afeta a mentira cósmica. E não estou falando sobre os maus rapazes, os arcontes, os fantoches, os Illuminati. Estou falando da primeira mentira cósmica, ou seja, vocês vão descobrir como nós também a descobrimos, no momento em que estávamos neste grande silêncio do mês de janeiro de 2019, se vocês se lembram, é o momento em que o silêncio é em si mesmo bênção, transcendência e revelação suprema. É por isso que existe, eu os lembro, essa famosa êxtase coletiva de 3 dias que foi anunciada por inúmeros videntes de outros lugares desde o início do século XX, do século anterior. E então tudo isso vai funcionar junto, e portanto o sofrimento, eu diria, a força máxima de resiliência em relação à própria ilusão de sofrimento. O sofrimento, é claro, é real, seja o sofrimento do corpo ou o sofrimento daquilo que não satisfaz este corpo ou esta alma que está neste corpo ou este espírito que está neste corpo. Mas hoje, esse sofrimento da cena do teatro, em todos os níveis, é apenas a revisão da ilusão. Assim você descobrirá os fios que prendem os bonecos. É assim que você verá a mão que segura os cordões da marionete. E é assim que você vai viver, que também é a mão que puxa os cordões da marionete. E assim, como disse nosso querido Bedin, você vê que nunca houve teatro. E, efetivamente termina com esse grande silêncio, esse grande infinito e o que poderia chamar a pessoa ou o personagem ou a alma que ainda está atolada em crenças espirituais, ou nada. O nada do qual tudo vem e ao qual tudo volta e ao qual tudo nunca saiu e ao qual tudo nunca voltou. O que há anos chamamos de coração do coração, ressonâncias ágape, duplo tório, todos esses cenários, toda essa construção e desconstrução que está em andamento, o acesso ao supramental, a revelação do supramental, a luz branca, está hoje em sua fase de resolução final onde você finalmente compreenderá, enquanto a vive, as palavras de Nisargadatta, Bedin, seu querido Bedi que já repetiu para você inúmeras vezes. Você sempre esteve aí. O universo passará, as galáxias passarão, as criações passarão, o cosmos passará e você estará sempre aí. E isto é o que nos é dado, nós também, onde estamos e vocês também, onde vocês estão, para viver através deste corpo de carne e especialmente através do período que acaba de se abrir diante de vocês e que verá grandes reajustes em relação a esta mentira cósmica. E vocês entenderam que a mentira cósmica não é mais nada, não é a predação dos arcontes ou o confinamento dos arcontes. Mas, a mentira cósmica nada mais é do que a própria consciência. E que, para aqueles que ainda não o viveram, será de fato um grande choque, mas, acima de tudo, uma vez que o choque for tomado, uma grande liberdade. Nesse momento, vocês saberão e verão isso entre vocês, uns e outros, porque falarão sobre isso, pois aqueles que ainda não o viveram ou aqueles que já o estão vivendo não precisam falar sobre isso, já que já estão neste silêncio.
E as palavras são evitadas, ou seja, há uma propensão cada vez maior para não falar. Não significa não expressar. Significa privilegiar sem querer, sem esforço, este estado de silêncio interior. E eu disse antes que o mais importante não é a natureza hoje. Não é estar na natureza nem na cidade. Claro, é melhor, eu disse, na natureza. E ter tempo e tempo para não fazer nada. Recordo esta intervenção de Osho sobre a preguiça. Não há objetivo familiar, profissional, vital, mais importante que o silêncio que te chama hoje. Portanto, encontre momentos e instantes para se acomodar neste silêncio. Você pode ficar em silêncio contemplando uma flor. Você pode ficar em silêncio fazendo palavras cruzadas. Você pode ficar em silêncio enquanto pinta. Enfim, algo que vai captar a sua atenção, por exemplo, para quem está ativo, e nesse momento, você vai vivenciar o silêncio, ou seja, você vai sentir essa paz. Você não está pedindo nada. Você não medita. Você não está tentando vibrar. Você está simplesmente, como dizem, aqui e agora presentes. E é isso. E o momento presente é mesmo, e creio que Cabeça de Caboche, Jean-Luc, também lhe explicou longamente durante os seus satsangs, é que hoje, quanto mais se está nesta imutabilidade das palavras, imutabilidade dos pensamentos, imutabilidade do corpo, isso não significa ficar como um Buda o dia todo, certo? Mas se você prefere momentos como este, não é meditação, nem sono ou relaxamento, mas deve ser chamado que é, ou seja, um momento de imobilidade e silêncio. Na ocasião, Cabeça de Caboche, Jean-Luc, falou com você sobre a imobilidade do corpo a fim de perceber aspectos mais sutis. Lá, a quietude do corpo de consciência, também da essência. Então é claro, com os olhos fechados em um lugar tão tranquilo quanto possível, mesmo que apenas por alguns minutos, você vai acostumar a esta evidência do silêncio e o acostumará e permitirá que você passe pelo que vai passar por você já neste momento, ou que se materializará diante de seus olhos em sua vida, nos dias e semanas que virão. Gostaria que você lembrasse acima de tudo que é essa noção de silêncio e paz que vai apaziguá-lo, que vai apaziguar o personagem, que vai apaziguar a história, que apazigua o sofrimento, que apazigua a doença e te colocará em alegria. Esta alegria não é mais a manifestação do ágape voltado para a ressonância. É ágape voltado para o nada, isto é, para a fusão da presença suprema, ou seja, o paraíso branco com o absoluto. É nesta junção, se assim posso dizer, do absoluto e da suprema consciência da presença que se encontra o indizível que te espera e que te é oferecido e que nos é oferecido, precisamente pelas circunstâncias deste mundo. E as circunstâncias atuais deste mundo, como de toda a criação, são exatamente o que permitirão a vocês, pelo efeito de espelho da superposição externo/interno, acionar o mesmo mecanismo em você sem querer acioná-lo, mas simplesmente lembre-se, por silêncio, onde não há mais nada a pedir, onde não há mais nada a fazer e onde tudo se revela sem qualquer dúvida possível e sem qualquer questionamento possível. E são estes os momentos, no confronto do seu ser interior com a cena teatral do efêmero onde se encontrarão esses nós de resolução. São nós ou cordas, se quiserem, de ressonância que ressoam o efêmero e a eternidade ao mesmo tempo, e que te levam a ver a mentira cósmica, ou seja, o engano da consciência, porque nesse ponto você será o observador, não o espectador, você será o próprio observador de sua própria consciência, bem como da supraconsciência. Então, se você não é a consciência, se você não é o eu sou, quem é essa estranha aberração olhando para o eu sou? É Deus. É você. Sou eu. É cada um de nós e é uma felicidade indescritível. Lembre-se de que é nesses períodos extremos de tensão, de perda de sentido, que o último sentido se encontra.
E isso não é caos para uma nova ordem. É um caos para a liberdade da verdade. Vocês verem. É nisso que a finalidade, tal como vista do ponto de vista dos fantoches, nada tem a ver com a finalidade tal como é vivida, diria eu, pela própria consciência reunificada ou em processo de reunificação consigo mesma. Nos diferentes estratos de vocês, neste mundo como em todas as dimensões, que são apenas esferas de manifestação e experiência de dita consciência. O que quer dizer com isso durante o desvelamento desta mentira cósmica que os tocará individualmente para conduzir a um momento coletivo, que ninguém conhece ao nível da data, mas que, no entanto, é cada vez mais urgente em sua vida. É esse desvelamento que fica registrado e registrado pela presença nos céus de Nibiru, quase visível em breve. Mas também por todos os reajustes que ocorrem ao nível dos elementos da Terra, mas também ao nível dos elementos do corpo físico, mas também dos elementos dos vários corpos sutis e da própria consciência. Então, momento único de revelação que não é mais apenas dados da história ou do roteiro, mas que antecede a história e o roteiro e que vai literalmente fazer você se lembrar, mesmo na maioria das circunstâncias, eu diria, difícil ou constrangedor de seus corpos carnais ou sua vida social, não importa, que vocês irão, em algum ponto, descobrir que apenas o silêncio da verdade é a resposta e que não há outra resposta para fornecer a este mundo. Nessa altura, vocês terão, no sentido filosófico, renunciado a um mundo. Vocês terão feito suas as palavras que você está neste mundo, mas que você não é de nenhum mundo e que você é, ao mesmo tempo, todos os mundos. Não é uma frase bonita, não é uma crença, mas é o resultado direto de uma vivência da qual sei muito bem que alguns de vocês já estão instalados nela. Mas se falo sobre isso hoje, é precisamente o fato novo, é que os eventos externos da cena do teatro, ou seja, sua vida emocional, social, amigável, profissional também, família, etc., vocês se verão confrontados em todos esses setores, mas também no nível planetário global, com isso. E isso, vocês vão vivê-lo de todas as formas possíveis. Por isso insisti nos dois primeiros pontos, isto é, aqueles que te permitirão fazer a travessia, se assim posso dizer, mas não mais simplesmente com a ideia de uma travessia, mas muito mais com a ideia de rendição incondicional de sua consciência e de sua mente. Parafraseando e permita-me fazer uma última correlação, se assim posso dizer, histórica, é a última frase de Cristo na cruz. Pai, entrego meu espírito nas tuas mãos. Este é um momento em que você diz, porque você me abandonou. Mas ninguém te abandonou. E, naquele momento, vocês se voltam para si mesmos, se assim posso dizer, e descobrem que são a totalidade do criado e que são a totalidade do incriado. E que todas as formas são suas, e que não pode haver mais história em nenhum mundo que possa fazer você esquecer esta verdade inefável, onde você é completo, onde não há nada para esperar, onde não há nada a esperar e como Obidi disse, o mundo está passando, mas você ainda está aí. E eu diria com razão, é porque o mundo está passando e sucumbindo que vocês estão ainda mais aí. E esta é uma observação que cada um de vocês é capaz de ver, capaz de verificar, precisamente, as circunstâncias de suas vidas. Você não precisa procurar vibrações. Basta estar onde está. E é por isso que uns e outros e cabeça de caboche, Jean-Luc, temos insistido nos últimos anos no primado de Iquinuk, ou seja, do aqui e agora, porque vocês não podem estar cada vez menos presentes a vocês mesmos, presentes à verdade, se vocês estão presentes a este mundo. E muitos de vocês entenderam isso. Não estou falando apenas sobre ter um lugar na sociedade. Não estou apenas falando sobre ter um lugar na sua família, mas você realmente entende que tudo isso é uma mentira na verdade.
Isso não o impede de desempenhar o papel de pai, mãe, marido, esposa. Mas então você entende que este é um papel que você está desempenhando. E, paradoxalmente, você descobrirá que esse papel você não o recusa. Não é porque você vê a verdade que você recusa a mentira. Mas você apenas anda na mentira da verdade. E tudo o que era resistente na época se acalma. Não é apaziguado por nenhuma vontade resolver tal e tal problema ou aquele problema ou resolver algum problema deste mundo. Mas simplesmente em aceitar o que é. E isto é algo que fará sentido hoje. Sei que falamos sobre isto de inúmeras maneiras há mais de 2 anos. Mas o que eu quero dizer hoje é que a sociedade, o mundo, a família, todos os seus relacionamentos, quaisquer que sejam seus níveis, estão aqui hoje para lhe dar uma lição, não a lição de uma experiência a ser vivida, mas a lição do caminho para aceitar o que você é na verdade. E assim descobrir na totalidade que você não está vinculado a nenhuma consciência, a nenhuma história e a nenhum mundo. Você não será excluído do mundo, mas naquele momento você estará cada vez mais presente na lucidez e na precisão de si mesmo, cada vez mais além da noção de bem e mal, da noção de julgamento, da noção de reação ou da própria noção de tomar partido por isto ou por aquilo. Pois então você saberá de uma forma íntima que tudo isso realmente não tem sentido e não tem direção. Nesse momento, você sabe que, em última análise, está pronto para vivenciar o que deve ser vivenciado coletivamente. De todos os cenários pessoais, mais uma vez emocional, familiar, profissional, de qualquer natureza dentro de seu personagem hoje, estão lá apenas para fazer você experimentar este apaziguamento final do encontro com a mentira cósmica da consciência tão facilmente quanto possível. Lembre-se, a mentira cósmica também teve diferentes estágios. Existe a revelação do confinamento dos arcontes. Vocês têm as revelações de rituais ocultos realizados por certas elites que se propunham a liderar e dirigir vocês. Tudo isso está claro, mas ainda não são, eu diria, os primeiros elementos da mentira cósmica. O primeiro elemento da mentira cósmica, ao nível da pessoa, sabemos que é o ego. No nível da criação, o que desempenha o papel do ego em toda a criação é a consciência que se apropria da forma, que se apropria das definições, que se apropria das criações e das diminuições. Era tudo apenas um jogo. E é isso que a paz e o silêncio da verdade oferece a vocês. Por isso intervim, porque estamos de fato no período entre o Natal e o que se chama de Ano Novo, é claro. É um momento muito intenso. Eu expressei durante minha vida os últimos 12 dias do ano, mas também os primeiros 12 dias do ano, como sendo uma forma de recapitulação do ano anterior, mas também uma antecipação do desenrolar do ano. Isso é o que eu tinha a dizer a vocês. Obviamente hoje não quis interromper o que tinha a dizer em relação às suas perguntas. Mas espero que através do que abordei esta noite de uma forma bastante geral, vocês entendam que para cada um de vocês isso se refere ao que deve ser vivenciado. Não procure, eu diria, meio-dia às 2 horas. O tempo não é mais para explicações. O tempo não é mais para entender a história, mas sim para a transcendência da história, para fazer você viver que está além das histórias mais maravilhosas, como as mais sórdidas que estão sendo vividas hoje nesta terra. Mais uma vez, entenda que cada um se posicionará nos próximos dias de acordo com o que acredita ser certo em sua consciência, em sua alma e em sua consciência. Deixe todos livres para seguir o compromisso que desejam, porque o compromisso que assumirão, mesmo que pareçam ser contrários à luz, é, naturalmente, parte do plano da luz e sempre terá o mesmo propósito. Quer dizer, a descoberta do real e a experiência do inefável, para além de qualquer disfarce, qualquer forma, mundo ou criação.
É algo para experimentar. Não é algo que será simplesmente uma experiência ou um estado HP voltado para o exterior permanente. É um estado de dissolução do sonho. É claro que vocês entenderam isso, no nível coletivo, o paraíso branco. É o momento da fusão de tudo que é sofrimento, de tudo que é forma. Este é um momento da unidade, é claro. E essa unidade, claro, vocês vivem coletivamente com esses processos que acabei de descrever, mas, em um determinado momento, claro, será coletivo, mas já foi explicado há muito tempo, é que é para, digamos, uma acumulação de eventos simultâneos, e que devem ser acumulados, isto é, não é um evento como ocorrerá nos dias que virão, mas uma simultaneidade de eventos que diz respeito, e eu expliquei longamente na ocasião durante as bodas celestiais, a colocação em ação dos 4 cavaleiros do Apocalipse ou se preferir, a articulação em ação dos 4 elementos de nossos corpos também etéreos para nós no corpo da eternidade, somente para vocês neste corpo físico, embora o corpo da eternidade esteja lá. É algo que assim se vai desenrolar e que num dado momento vai criar o conjunto de circunstâncias que eu qualificaria como precipitantes para o real. Claro, existe o processo de êxtase. Obviamente, existem os ajustes planetários e os ajustes das placas da Terra, mas também os ajustes magnéticos e físicos norte e sul da Terra, mas também de todos os planetas do sistema solar em relação e em ressonância com o centro da Terra. Galáxia, claro. Tudo isso está acontecendo agora enquanto falo com vocês e vai se desdobrar um pouco mais a cada dia, criando tudo que acabei de descrever através dos 3 pontos dentro de vocês. Mas lembre-se de que, além de tudo que vocês têm que experimentar, passar, transcender, qualquer ponto de vista que vocês tenham sobre isso, vocês não são nenhum desses pontos de vista ou qualquer uma das circunstâncias deste mundo. Não existem mocinhos ou bandidos. Obviamente, no palco do teatro vocês não podem dizer isso. Mas, nos bastidores, vocês veem e sabem que tudo isso não é verdade. É para isso que você foi chamado. É isso que você tem que se ajustar sem esforço, lembre-se, porque o mais certo é o descanso e a preguiça. E diante do desafio de hoje eu lembro que não pode haver a menor obrigação moral, social, familiar, financeira ou mesmo de consciência em relação com o real que vocês são. E quando vocês aceitarem isso, vocês terão dado, eu diria, um imenso passo em direção ao real, e em direção ao grande silêncio, e em direção à bem-aventurança que nunca começou, que nunca terminou. Mas, ainda assim, é algo que precisa ser superado. É muito mais, eu diria, do que um sacrifício, como foi dito uma vez. É muito mais do que uma simples ressurreição. Este é um momento em que vocês percebem que nunca nasceram. E, portanto, nunca tendo nascido, não pode haver sacrifício nem ressurreição, mas a ilusão de um sacrifício e a ilusão de uma ressurreição. É com estas poucas palavras que os deixarei e espero ter, penso eu, a possibilidade de voltar antes do final de fevereiro e estou pensando mais ou menos em 29 de janeiro, que será uma data de aniversário em relação ao ano 2019 quando voltamos, nós, os anciãos e eu primeiro, depois de um primeiro grande período de silêncio que foi apenas a antecâmara do que estamos vivenciando no final deste ano terrestre e no início do novo ano terrestre de 2022. Com isso, vou apresentar a vocês todas as minhas bênçãos, todo o meu amor. E tenha a certeza de que vocês são apenas esse amor indizível que não precisa de nenhuma forma, nenhuma história, nenhum cenário e principalmente nenhum mundo. Vocês são a inefável beleza da verdade e todos nós temos a mesma qualidade e quantidade, apesar de todas as aparências, apesar de todas as dissonâncias.
Isso tudo é apenas um jogo, e eu lhe asseguro que é a verdade estrita, que cabe a vocês descobrirem, se assim posso dizer, ou redescobrir. Transmito-lhes novamente todas as minhas bênçãos, todo o meu amor e, como lhes anúncio, digo-lhes com toda a certeza, no dia 29 de janeiro. Vejo vocês em breve. Transcrição do áudio. Equipe Ágape. Tradução: Alberto César Freitas. Fonte da imagem: https://www.facebook.com/groups/293 89 37 47 35 24 84/pdf. Link: Ivanov, 28 de dezembro 2021. Áudio original: https://apoteose.live/blog/2021 12 28 ou M. Ivanov, 28 dezembro 2021.